na telinha do Madeirada Brasil. E vamos para os vídeos de hoje. E tem coisas que não me desce muito bem, sabe? Não me cai bem. Todo mundo sabe que eu não gosto de falar de política, não sou de nenhum partido, de nenhum lado, mas quando eu vejo alguém falando, tipo, olha para uma criança de 13 anos e diz, pintei um clima, não sei o quê, dá vontade de pegar e dar um soco, arrebentar. Mas, voltando aqui ao normal, eu vou tentar ser mais sucinta, tipo assim, nunca ninguém vai dizer que eu vou me meter na política, mas sempre vou querer fazer a política da criança, sempre, em qualquer momento da minha vida. Eu estava eu acho que é Paraíso, o nome do São Sebastião, em Brasília. A moto lá, tinha mais o pessoal comigo da segurança, etc. Eu parei numa esquina, tirei o capacete, eu olhei para trás, tinha umas 2, 3 meninas bonitinhas de uns 14, 15 anos de idade. Me chamou a atenção. Menina bonitinha, sábado, né? É por que chamou a atenção? Eram parecidas. Eu vi que apareceu mais uma, mais outra. Eu desci da moto. Posso entrar? Entrei. Tinha umas 15 meninas dessa faixa etária, 14, 15, 16 anos. Todas muito bem arrumadas, tinham tomado banho, estavam fazendo o cabelo. Venezuelanas. Estavam se arrumando para quê? Alguém tem ideia? Quer que eu fale? Vou falar. Não vou falar. Para fazer programa. Para fazer programa. Nossa. Vocês acham que elas queriam fazer isso? Quando chego ao Brasil... Olha, vou te contar um lance aqui. Ponto final. Tem uma live minha. Eu estava em Brasília, na comunidade de São Sebastião, se não me engano, no sábado de moto. O pessoal saiu da porra. Meu cara passeando de moto. Passei de moto, sim. Passei de jet ski, passei de cavalo, de jegue. Tá? Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinha num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Entrei pintou um clima, voltei. Posso entrar na tua casa? Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando. Todas venezuelanas. E eu pergunto, meninas bonitinhas, 14, 15 anos, se arrumando no sábado, pra quê? Ganhar vida. Você quer isso pra tua filha, que está nos ouvindo aqui agora? E como chegou a esse ponto? Escolhas erradas. Afinal, quem será julgado? Estamos falando aqui do núcleo 1 dessa denúncia, que tem os seguintes nomes. Thaisa Medeiros já antecipava, serão 8 denunciados nesse julgamento. O Supremo Tribunal Federal, portanto, vai decidir se Jair Bolsonaro, Mauro Cid, Walter Braga Neto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Anderson Torres, Alexandre Ramagem e Almir Garnier, se eles passam da condição de denunciados para a condição de réus, portanto, passam a ser acusados. Ex-presidente Jair Bolsonaro, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Estamos falando aqui de Walter Braga Neto, que era vice na chapa de Bolsonaro em 22 e também foi ministro da Defesa e da Casa Civil. O ministro Augusto Heleno, que foi ministro do GSI. O Paulo Sérgio Nogueira foi ministro da Defesa. Anderson Torres, no governo Bolsonaro, foi ministro da Justiça. Temos também Alexandre Ramagem, que chefiou a Agência Brasileira de Inteligência, e Almir Garnier, que foi comandante da Marinha. Esses, portanto, são os denunciados que serão julgados na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Reforço, são 3 sessões marcadas. O julgamento começa na manhã de terça-feira e claro que a gente vai acompanhar em detalhes aqui com você. Vamos começar a semana fazendo o córtex cerebral funcionar? Sabe esse homem que vai se tornar réu amanhã? Ele implora por anistia para os presos do 8 de janeiro. E tu sabia que ele nunca, nesses 2 anos, nunca visitou um preso? Sabe esse filho dele aqui, que é senador da República? Comprou uma mansão de 6 milhões, financiou em 27 anos. E tu sabia que ele quitou essa mansão antes do prazo previsto? Já está quitada. Tirou da cartola 3 milhões e 400. E da onde saiu esse dinheiro? Sabe esse outro filho dele, que nem conversar sabe? Ele quitou uma dívida à vista de 400 mil reais junto ao Banco Santander. Tirou 400 mil reais da cartola e quitou essa dívida. É vereador em Balneário Camboriú. E esse outro, que é deputado e que fugiu do Brasil, aumentou o seu próprio patrimônio em mais de 500%. E eu sei que você vai dizer, e o Lula? E os filhos do Lula? Vamos lá. Lula declarou em 2022, junto ao TSE, um patrimônio de 7,4 milhão de reais.
é muita grana. Só de Pix, em 2023, esse sujeitinho aqui, ó, recebeu mais de 17 milhões de reais. E os filhos do Lula? Os filhos do Lula não são políticos. Eu só falo de político aqui. Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, neste final de domingão, que está nos apresentando sinais muito importantes de setores diversos da sociedade brasileira sobre o que entendem do futuro do inelegível. Lendo os principais veículos de comunicação impressos neste domingão, a gente começa a perceber que alguns deles começam a ensaiar algum tipo de anistia, algum tipo de perdão ou de diminuição sobre as responsabilidades criminais da figura do criminoso maior da nação. Enquanto isso, as instituições importantes, como o Supremo Tribunal Federal, começam também a demonstrar que já manjaram a estratégia de fuga dos membros dessa Orcrim, tendo ali, puxando a fila bem à frente, a figura do inelegível. É muito importante que esses sinais todos estejam bem clarificados, porque isso evitará que uma injustiça muito grande aconteça no nosso país, ou seja, o criminoso mor conseguisse evadir do território nacional. Mas isso não vai acontecer, não. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo e situações muito sinistras que estão acontecendo aqui do lado do nosso país e que não estão sendo debatidas, não estão sendo colocadas para que a gente perceba o que está em andamento no mundo e pode afetar aqui a nossa vida no Brasil. Antes de entrarmos, começando aqui com as principais capas de jornais desse domingão que cuidam das questões políticas, né? Tem cadernos especiais sobre política. A Folha de São Paulo veio com essa aqui. Processo da trama golpista do STF é mais rápido que mensalão. Então, é a manchete assim que induz as pessoas a acreditarem que estão acelerando mais os processos. Gente, são coisas completamente diferentes. Até porque é o seguinte, o mensalão demorou muito porque a complexidade e as discussões que foram se dando através dos tempos foi muito maior. A de hoje não, nós temos uma situação mais específica, nós temos casos mais específicos, com a diferença que a legislação sofreu algumas modificações de lá para cá e os processos judiciais passaram a ser mais céleres em função da tecnologia. Então hoje nós temos muito mais possibilidades de fazer com que os processos caminhem com uma maior velocidade do que anteriormente. Mas o que eles deixam implícito aqui na matéria, no título, é que há um assodamento para fazer com que as coisas andem mais velozmente em relação aos acusados do 8 de janeiro. O Estadão veio com essa aqui, o jornal impresso, né? Veio com essa manchete aqui. A anistia tem aval de 1/3 da Câmara, mas apoio cai ao incluir Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro, gente, ele está nesse projeto. Eu já comentei aqui com vocês por que ele está. O nome dele não está escrito ali. Mas, interpretando o projeto de lei, nós percebemos que todas as pessoas que atuaram direto ou indiretamente, financiando, fazendo bloqueio, conspirando pelas redes sociais, sabotando, todas elas que atuaram antes, durante e depois são beneficiárias ou seriam beneficiadas por esse projeto de anistia. Então os próprios deputados não estão lendo o texto, isso não está sendo colocado para a sociedade, a gente não vê nas televisões nenhuma discussão técnica sobre isso. E há uma questão que fulmina qualquer projeto de anistia, que é o seu propósito, ou seja, de ser o Supremo Tribunal Federal interditado por um outro poder da República, fazendo com que uma decisão do Supremo Tribunal Federal fosse revisada, como se o Congresso Nacional pudesse funcionar como uma corte interventora, uma corte revisora de decisões judiciais. Então, já no nascedouro, esse projeto já nasce viciado. Portanto, mesmo que ele trafegue pelo Supremo Tribunal Federal, que ele trafegue pelo Congresso Nacional, ele será interditado, será explodido pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, então, são esses assim, os namoros que a grande mídia começa a fazer. Por outro lado, comentei com vocês mais cedo, uma apuração da Andréa Sadi, que tem lá as fontes dela e são muito consistentes, com certeza. Ministros do STF não descartam plano de fuga de Bolsonaro em andamento com Eduardo nos Estados Unidos. Na avaliação de ministros ouvidos pelo blog, diante da inevitável condenação, o objetivo da ida de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos, além de reforçar a narrativa de perseguição, também prepara exílio para o pai. É óbvio que ele vai querer fugir, como eu sempre comentei aqui com vocês, a gente adivinhou, né, vamos dizer assim, que ele iria fugir em 2022, no final do mandato dele. E fugiu sem ter dado pistas
a patuleia que estava na frente dos quartéis, né? Ele deixou a galera e foi embora, né? Com um covarde que é. O covardão está publicando toda hora os juristas que ele consegue capturar, que tem algum tipo de apoio às suas estratégias de se evadir da justiça, colocando que ele está sempre sendo perseguido, coisas que tais. A família do clã, pelo menos a esposa do Dudu Bananinha, já zarpou para lá com o seu maridão endinheirado. Nós estamos comentando aqui coisas que certamente o Supremo julgará lá na frente, baseadas em investigações que devem ser feitas a partir de agora. Do Planalto ao varejo, família Bolsonaro investe na venda de produtos, perfumes, vinhos, maquiagens, produtos de skincare. Se você chegou até aqui e não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.